No início do século V a.C., um mundo conhecido se curvava a um único homem, temido e reverenciado em 3 continentes. Xerxes, o grande rei da Pérsia, vestia túnicas douradas bordadas com pedras preciosas e joias, sentado em seu trono imponente, observando mapas que mostravam todas as terras que já havia conquistado. Seu império, forjado em fogo, sangue e conquista, se estendia desde o Egito até a Índia. Mas uma pequena península, um conjunto de cidades-estado chamadas Grécia, ousava resistir à sua vontade. Xerxes, em sua ambição divina, não queria apenas subjugar aquelas terras. Ele desejava apagar a própria ideia de liberdade do mapa, destruindo toda esperança de resistência. Uma tempestade de 1 milhão de homens, marchando sem descanso, atravessando planícies e rios, estava prestes a desabar sobre o mundo grego. E naquela hora, o destino de milhares de homens, mulheres e crianças começava a se desenhar sob o peso de uma guerra inevitável. A notícia da invasão chegou a Esparta. E em Esparta, a rendição não fazia parte do vocabulário. O rei Leônidas, um homem de 50 anos com cicatrizes de batalhas passadas, sabia o que precisava ser feito. Ele viajou ao coração da Grécia, ao templo sagrado de Delfos, para consultar a sacerdotisa do deus Apolo. O templo estava envolto em fumaça e sombras, e o ar parecia vibrar com vozes antigas. A profecia que recebeu foi sombria, mas clara. Ou um rei de Esparta morrerá, ou sua amada terra será devastada. Leônidas sabia, naquele momento, que havia encontrado seu destino. Uma lei antiga impedia que o exército espartano marchasse em sua força total, mas permitia que o rei levasse sua guarda pessoal. Leônidas escolheu seus 300 homens mais confiáveis. Mas não eram homens comuns, eram a elite da elite. Os melhores guerreiros de uma sociedade inteira dedicada à guerra. Todos já eram pais, deixando herdeiros para garantir que suas linhagens sobreviveriam. Eles eram a última esperança da liberdade espartana. O ponto de encontro dos gregos dispostos a lutar era o desfiladeiro de Termópilas. Um caminho estreito entre montanhas rochosas e o mar agitado. Ali, 1000 homens poderiam deter 100.000. Era um gargalo estratégico, um ponto onde a superioridade numérica persa seria inútil. Por 2 dias, os gregos seguraram a passagem. Cada onda de inimigos quebrava contra o muro humano de lanças e escudos. O destino da Grécia dependia da coragem desses poucos homens. A falange grega era uma máquina de matar. Um muro de escudos de bronze, lanças de 2 metros, rostos firmes e determinados. As primeiras ondas persas se despedaçaram contra eles. Xerxes, sentado em seu trono dourado, assistia enfurecido. Ele enviou seus 10.000 imortais, a elite de sua guarda. Mesmo eles foram repelidos, humilhados diante do poder da falange espartana. A fúria do grande rei aumentava a cada momento. O que a força não conseguiu, a traição alcançou. Um homem chamado Efialtes, em troca de ouro e poder, revelou a existência de um caminho secreto nas montanhas. Quando a notícia chegou a Leônidas, ele soube que o fim estava próximo. Ele dispensou a maioria dos aliados gregos, ordenando que recuassem. Mas ele e seus 300 permaneceriam, preparados para lutar até a morte, defendendo a liberdade de sua terra. No 3º dia, cercados por todos os lados, os espartanos lutaram sem medo. Não mais para vencer, mas para infligir o máximo de dano possível. Cada golpe, cada defesa, era um grito de resistência. Para ganhar tempo para o resto da Grécia se preparar. Cada homem sabia que sua morte teria significado. O sacrifício deles se tornaria uma lenda, uma centelha que incendiaria a resistência grega. Quando suas lanças se quebraram, lutaram com espadas. Quando suas espadas se perderam, lutaram com as mãos e os dentes. Flechas caíam como chuva negra do céu. O chão estava coberto de corpos e sangue. Mas eles não recuaram, nem uma vez. A coragem deles iluminava o desfiladeiro, como uma chama que não podia ser apagada. O sacrifício nas Termópilas não foi em vão. Foi um grito de guerra. Um aviso a Xerxes e seu império de que a liberdade não se entregaria tão facilmente. O mundo grego se inspirou na bravura desses homens.
e a história deles seria lembrada através dos séculos. Os 300 espartanos se tornaram imortais. Não pela vitória, mas pelo exemplo que deixaram. O preço da liberdade foi pago com coragem, honra e sangue. E essa memória atravessaria gerações, lembrando todos do verdadeiro valor da liberdade. Os espartanos estavam cercados por todos os lados. Não havia mais esperança de escape. Cada passo era luta, cada respiração era dor. Leônidas ergueu seu escudo, olhou para os olhos de seus homens e gritou: avancem ou morram. Mesmo em inferioridade numérica, cada soldado avançava com coragem e determinação. O som de aço contra aço, gritos de guerra e flechas cortando o ar ecoava pelo desfiladeiro. O destino da Grécia dependia daquele momento. Cada movimento, cada golpe, tinha o peso de um império sobre si. Eles não lutavam apenas por suas vidas, lutavam por toda a liberdade da Grécia. Quando as lanças se quebraram e as espadas se perderam, o silêncio tomou conta do desfiladeiro. Cada sopro de vento parecia gritar o fim de uma era. O sacrifício havia sido completo, mas o impacto reverberava. O sangue derramado não seria esquecido. A memória daqueles homens se tornaria eterna, e a coragem deles iluminaria gerações futuras. O espírito espartano nunca morreria, mesmo sob o peso esmagador do inimigo. O eco de suas vozes, de suas batalhas, permaneceria para sempre. As notícias do heroísmo dos 300 chegaram a toda a Grécia. Cidades inteiras ouviram sobre sua coragem e sacrifício. O mundo se lembraria da bravura de Leônidas e seus guerreiros. Uma chama de liberdade que nem o maior dos impérios poderia apagar. Cada soldado grego sentiu o impacto daquela batalha, cada cidadão conheceu a história. O legado dele seria contado através dos séculos, inspirando aqueles que ousam lutar pela liberdade. E mesmo nos dias mais sombrios, suas vozes ecoariam em cada coração corajoso. Gerações futuras olhariam para essa história como símbolo de sacrifício e honra. Cada batalha, cada escudo, cada vida entregue seria lembrada. O exemplo deles inspiraria todos aqueles que ousam lutar pela liberdade. Mesmo aqueles que nunca empunharam uma espada conheceriam sua coragem. A memória dos 300 permanecia viva em cada coração grego. Eles haviam se tornado imortais, não apenas em morte, mas na história e no espírito de todos. O sacrifício nas Termópilas não foi em vão. Foi um grito de guerra, um chamado para todos que lutam pela liberdade. Uma centelha que jamais se apagaria. Os 300 espartanos se tornaram imortais. E sua história ecoa através dos séculos, inspirando todos aqueles que ousam ser livres. E mesmo quando o mundo se curva diante da tirania, a coragem deles permanece. O espírito da liberdade nunca morrerá.